Apocalipse capítulo 1 e o verso 9. A hora que todos acharem, nós vamos ler. Podemos ler juntos? Leiam comigo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Leiam comigo, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. E ali Jesus conversou com João, abriu diante de João as portas do céu, e ele viu aquilo que ninguém jamais tinha visto, o céu. Você já sonhou com o céu? Você já sonhou com o céu? João, ele contemplou o céu. Queridos, aqui, João teve essa visão quando ele falou no capítulo 1, verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Quando ele diz assim, eu vi 7 candeeiros de ouro, ele está dizendo, eu vi o lugar santo do santuário do céu. E Jesus estava andando no meio dos 7 candeeiros. Jesus estava se movimentando no lugar santo do santuário celestial. Veja o verso 13 agora. Verso 13. E no meio dos candeeiros, eram 7, né? No meio, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse semelhante ao Filho do Homem? Jesus. João viu Jesus andando no lugar santo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 13. Qual era a vestimenta de Jesus? Com vestes talares. O que é vestes talares? Vestidos compridos, que ia até o chão. Era a vestimenta do sacerdote. Os sacerdotes se vestiam assim, com vestes compridas. E Jesus, ele foi visto vestindo vestimentas de sacerdote. Por que ele estava vestido com vestes de sacerdote? Porque ele é o nosso sacerdote. E Jesus é o seu sacerdote. E João viu Jesus andando no lugar santo, vestido como um sacerdote. Vestes compridas, chamadas na Bíblia de vestes talares. E cingido, finalzinho do verso 13, cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. E agora o verso 14. A cabeça de Jesus como era? Verso 14. A sua cabeça era, e cabelos eram o quê? Brancos. Se alguém perguntar para você, qual era a cor do cabelo de Jesus? Bom, quando ele andou na terra, já não sabe, né? Deveria ser cabelo preto. Ele não era loiro, ele era um judeu. Então ele deveria ter semelhante aos judeus. Mas no céu, João viu ele de cabelos grandes e cabelos brancos. Estão vendo aí? Estamos lendo o verso 14. Cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. E os olhos verdes, azuis, como é que é? Hein? Chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo que brilham, olhos que brilham. Esses olhos de Jesus, quando olham para você, ele penetra na sua mente, ele lê os seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando e sentindo. Olhos como chamas de fogo. Você é penetrado pelos olhos de Jesus. E o que mais? O verso 15, então. Verso 15. E os pés dele usavam que sapatos? Hein? Não, aqui não fala de sapatos, né? Aqui fala que os pés eram semelhantes ao bronze polido. Quando você dá um polimento no bronze, ele brilha ou não brilha? Brilha. Então, João disse, os pés de Jesus eram como bronze polido, ou seja, brilhavam. Brilhavam os pés de Jesus, verso 15. Continue lendo. O que mais? Como que refinado numa fornalha. E a voz dele, como é que era? Como voz de muitas águas. Muitas águas. Você já foi no mar? Já foi a uma praia? Você já esteve perto
de onde as ondas quebram as ondas, quando as ondas vêm, né? Elas vêm assim, se revolvendo, e elas vêm, ondas altas, e elas quebram nas rochas. Você ouve aquele som cheio, não é som estridente, é um som de muitas águas, mas é um som poderoso. A voz de Jesus é uma voz poderosa, como voz de muitas águas. E agora o verso 16. O que ele tinha na mão? Na mão direita ele tinha o quê? 7 estrelas. E da boca de Jesus saía o quê? Uma afiada espada de 2 gumes. Isso que você está segurando na mão é uma espada afiada de 2 gumes, porque é a palavra de Deus. E João viu que da boca de Jesus saía uma espada afiada de 2 gumes, que é o quê? A palavra de Deus. Essa espada entra em você. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está segurando a Bíblia na sua mão, você está segurando algo vivo. Presta atenção. Isso aqui é vivo. É um livro? Não é um livro. Isso é vivo. Isso mexe com a gente. Isso entra em você. É a espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, quando entra, não fura a pessoa? Não atravessa a pessoa? Isso aqui, a Bíblia, atravessa você. Entra na sua mente. Mexe com os seus pensamentos. Você deixa de amar o pecado e começa a amar a Jesus Cristo. Você passa a odiar o pecado e amar a Jesus Cristo. Você passa a odiar cigarro, bebidas e drogas. Você passa a odiar a mentira, o engano, e passa a amar a justiça, a misericórdia, a caridade, a bondade. Houve uma revolução dentro da sua mente, porque a palavra afiada de 2 gumes, que sai da boca de Jesus, ela penetra na sua vida e muda o seu pensamento. Uma pessoa que você odiava, que você não conseguia nem olhar para ela, não cumprimentava quando encontrava na rua, de repente você começa a sentir compaixão dela e começa a orar por ela e começa a colocar o nome dessa pessoa na sua oração. Alguma coisa aconteceu, porque a espada aguda penetrou em você e começou a mexer na sua mente. E você não sente ódio, você sente compaixão. Compaixão daqueles que falaram mal de você, compaixão daqueles que prejudicaram você. Você tem misericórdia com as pessoas. E as pessoas começam a notar mudanças na sua vida. E começam a perguntar: o que está acontecendo com a Eulida? O que está acontecendo com a Sueli, com a Janete? Parece que estão diferentes. Estão virando crente? Não é questão de ser crente, meu irmão. É sendo transformado à semelhança de Jesus. Cristão. Quem ama Cristo se torna cristão. Cristão é aquele que segue Cristo. Você olha Jesus como tratava as pessoas e começa a tratar da mesma forma. Quando as pessoas tratavam mal Jesus, Jesus não desejava mal para as pessoas. Quando Jesus estava pregado na cruz, Jesus olhou para os homens que estavam crucificando na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem pessoa que vai caçoar de você. Você não pode ficar zangado com elas. Você tem que dizer o que? Pai, perdoa esta pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Perdoa ela. Não tenha vontade de vingança, nem raiva, não. Tenha compaixão. É isso que Jesus sentia das pessoas, compaixão. O que faz esta mudança na sua vida? Este livro. Quantas vezes a Leila e eu fizemos evangelismo de 64 noites? Aqui nós só temos sábados e quartas. Mas nós fazíamos 64 noites sem falhar uma noite. Não podia ficar doente, porque toda noite tinha que ter o culto. Todas as noites. E o salão cheio. E chegavam pessoas bêbadas.
E algumas pessoas queriam impedir a pessoa de entrar, tipo, deixa entrar. Mas ele está bêbado, deixa entrar. Ele entrava, sentava, falei, coloca uma Bíblia na mão dele. Aí vai sujar a Bíblia, coloca a Bíblia na mão dele. Colocava a Bíblia na mão dele. No outro dia ele voltava sem estar bêbado. No outro dia ele já trazia a esposa, já trazia os filhinhos dele. Ele se sentiu amado. Ele se sentiu abraçado. E a Bíblia na mão dele, mas ele não sabe ler. Não importa que não sabe ler, mas coloca a Bíblia na mão, porque isso aqui é vivo. A Bíblia é um livro vivo, que penetra, que mexe, que transforma. Para você ser melhor, para você amar, para você imitar Jesus. Então, queridos, isto que nós estamos lendo aqui, vejam comigo agora, capítulo 1 e o verso 16. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía o quê? Uma afiada espada de 2 gumes. E como era o rosto de Jesus? Você não gostaria de ver o rosto de Jesus? Como é que era o rosto de Jesus? Olha aqui. Brilhava como o sol. Quando você olha para o sol, você consegue enxergar outra coisa? Se você olha para o sol, depois tira o olho, você não enxerga mais nada. Você fica assim meio cego por uns minutinhos, porque o sol é muito poderoso. Agora, João estava contemplando o rosto do Criador do sol. Imagine o brilho que existe no rosto do Criador do sol. E João contemplou o rosto de Jesus, e aqui diz o quê? Aqui diz, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Qual é a maior força do sol? Hein? Meio-dia. Meio-dia é a maior força do sol. O rosto de Jesus é como o brilho do sol ao meio-dia. Então, e agora veja o verso 17. Quando João viu tudo isso, o que aconteceu com João? Verso 17. Quando eu ouvi, o que? Sair correndo? Cair. Quando a pessoa contempla Deus, o que ele faz? Ele desfalece. É muita energia que consome a sua energia. E ele se desfaleceu, caiu. Olha aí, quando ouvi, caí aos seus pés, como morto. Caí como morto. Mas não estava morto. Continue o verso 17. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus colocou a mão sobre João e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E ele levantou João. Ele levanta você, meu querido irmão. Ele levanta você quando você cai em desespero, em lágrimas, em confissão dos seus pecados, quando você se lança ao chão e ajoelha-se e pede perdão. Jesus coloca a mão sobre você e diz, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E o verso 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu fui vivo e morri e ressuscitei. É isso que ele está dizendo aqui, o verso 18. Aquele que vive, estive morto. Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou que dia? No domingo. Morreu na sexta, ressuscitou domingo. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele pode abrir as sepulturas. Ele saiu da sepultura. Ele deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. E quando ele saiu da sepultura, ele olhou para a sepultura aberta e disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está diante daquele que é tudo. Ele é poderoso. Ele não está morto, ele está vivo. Você não adora um Deus morto, você adora um Deus vivo. E porque ele vive, nós também viveremos.
Ele quer colocar a mão dele sobre você e dizer: não tenha medo. Ele expulsa os medos da sua vida. E quando você cai, ele levanta você. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E ele vai voltar a esta terra para nos buscar, porque nós vamos viver com ele. Eu vivo e vós também vivereis, ele disse. Essa é a bendita promessa de Jesus. Porque ele vive, nós também viveremos com ele. Ele voltará em breve para nos buscar. Amém? Amém. Eu quero me preparar para quando Jesus voltar, subir para o céu com ele. Porque estamos sendo transformados à semelhança dele. Se você tem esse desejo, levante a sua mão.